Pronto, ao vivo agora. Beleza. Onde está o link? Onde que eu acho o link? Lá no seu Face? Estamos ao vivo, chegamos. Show. Deixa eu ver aqui. Nós aqui ao vivo. Ó. Calma aí, deixa eu achar. E aí, pessoal, ó, já tem 4 já olhando nós aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando a live de hoje. Espera aí, Ô, Gabriel, tudo em ordem? Tudo? Tem alguns probleminhas técnicos aqui, mas chegamos. Espera aí, vamos ver. Rafa, é só você entrar lá no meu... Tô entrando já, tô compartilhando. No meu Face. Tô compartilhando aqui. Já tá lá. Tá me ouvindo, Rafa? Tô sim. Deixa eu só publicar aqui. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marcos. Meu som tá baixo? Peraí, deixa eu tentar mexer aqui. Só um minuto. Peraí que eu só tô compartilhando aqui, Edu. Minutinho. É que o pessoal tá falando aqui que meu som tá baixo. Agora ficou alto. Ficou bom agora? Boa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Você tá, né? Sim, eu tô bastante agora. Gabriel, o som tá mais do que antes, né? Pessoal, som. Sandra, bom agora? Gabriel, vocês que estão falando do meu som aqui, do meu áudio, vocês estão conseguindo ouvir? Boa noite, Lan. Boa noite, Sandra. Melhorou meu som, Soraya? Agora tá bom? Opa, aí sim, hein? Ah, ótimo, gente. Beleza. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Ah, ok. Já estamos aqui. E aí, pessoal? Ajuda aí, né? Boa noite, Ismar. Tudo bom? Angélica, Rodrigues. E aí, Netão? Boa noite. O som tá bom, então? Que bom, hein? Oi, Fabiana. Tudo bem? Boa noite. Rafa, o pessoal tá entrando, tá falando boa noite, viu? Pessoal, boa noite todo mundo. Nós temos um sistema... Porque o Rafa não consegue ver, gente, porque é uma plataforma, né? Não sei se é de conhecimento do pessoal, é uma plataforma muito bacana para fazer live, né? Chama-se StreamYard.
E aí, quem comanda aqui sou eu. Então, o Rafa não consegue enxergar vocês falando aqui, então eu passo para ele, entendeu? Então, pessoal, o Rafa tá vindo, tá falando que boa noite, boa noite. Tem um que perguntou se você trouxe agulha. Sempre. Casa de acupunturista sempre tem um bolo de agulha, inclusive em Sim, todo lugar. né? Ai, meu Deus. Boa noite, Natália. Oi, Di, boa noite, tudo bem? Pessoal, como sempre, né? Todas as segundas-feiras aqui, essa live promete, viu? Essa live aqui promete. Pessoal, vamos compartilhando, né? Nesses minutinhos iniciais, né? Boa noite, Zimar. Não, é interessante, tá, pessoal? Né, é um assunto bem importante para esse momento, né? E fiz questão de trazer o Rafael, o doutor Rafael, aqui para conversar um pouco com a gente. Então, acho que quanto mais pessoas, né, tiver. Meu áudio vai e volta aqui, cara. Não sei o que está acontecendo com esse negócio. Ah, já compartilhou? Legal. Ô, Rafa, Rafa, você está me ouvindo? Tô. Tá baixinho, mas tô. Tá, tá, né? Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas tem aqui a Patrícia, a Graça, está dizendo aqui, Rafa, querido, melhor na acupuntura não tem. Saudade, Paty, saudade. Nossa, que legal. Gente, meu som tá ruim, hein? Parou meu som? Acho que eu compartilhei em todas as redes sociais que existem. Vamos ver. WhatsApp, tudo bem. Peraí. E agora, pessoal? E o som? Voltou agora? O microfone está baixo? Peraí. Ah, só o seu áudio tá bom, Rafa. O meu aqui tá. O pessoal falou que tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aquilo lá que você falou lá para mim. Vamos ver aqui. Ah, saiu aqui. Peraí, a gente já começa aqui. Eu só. Rafa, você me ouve, né? Sim. Falou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Gente, e agora? Melhorou? Oi, Cássia, tudo bom? Cristina. E aí, gente, vocês me escutam? Agora show.
Esperamos que fique assim. Rapaz. Deixa eu ver aqui. Muito baixo. Agora tá Gente, alto. eu não sei o que acontece esse negócio aqui. Agora tá show. Agora tá show. É. Melhorou? Melhorou? Fechou. É. Então, gente, vamos lá, né? Estamos aqui com 26 pessoas aqui na nossa live agora, até o momento, né? Ai, Rafa, viu? Promete o negócio, hein? Promete. Mas, gente, vamos lá, né? Então, assim, inicialmente, o som vai e volta, Fernanda. Não sei o que está acontecendo aqui hoje, não, viu? Mas, por favor, gente, tá? É importante. O que é mais importante aqui, vocês ouvirem o Rafa, entendeu? Mais importante eu. Boa noite, Adri, tudo bem? O pessoal está chegando aqui. Então, gente, vamos lá, né? Não sei se é o meu microfone aqui, às vezes ele vai e volta. Vocês só vão me dando um toque, por favor, tá? Voltou? Legal, Gra. Só vai me dando um toque aí, por gentileza, tá? Então, gente, assim, como toda segunda-feira, né, eu tenho me colocado à disposição aqui, né, no horário das 8 horas. A live da semana passada foi às 6, até por conta da doutora Aline, né? Eu acho que, assim, boa noite, Lorena. Obrigado, viu? Esse momento, né, que nós estamos vivendo nessa época, assim, todos sabem, né? Então, nem eu, nem o Rafa, assim, nós somos diferentes aqui de vocês. É tensão, é estresse em cima de tensão e assim por diante. Então, a gente acha que tudo nessa vida é 50% para cada lado. E a gente tem que se propor, claro, na medida do possível, ajudar aqueles que precisam, né? Ajudar as pessoas que, nesse momento, né, de tensão, né, conseguir lidar melhor, né, com isso, né? De fato, né, é uma situação, é um momento que, com absoluta certeza, vai passar, né? E eu sempre falo que a gente tem que procurar viver um dia de cada vez, né? Viver apenas o dia de hoje. Eu estou sofrendo por antecedência, por antecipação, eu estou numa fantasia, né? Então eu tenho que viver meu dia de hoje, o aqui e agora. Então, para deixar essas semanas melhores, né, para a gente poder conduzir melhor até que tudo isso acabe, né? Eu convidei hoje para vir conversar conosco aqui o Dr. Rafael, né? O Rafa, né? Para a gente bater um papo aqui sobre a importância do equilíbrio nesses dias atuais, tá? Então, o Rafael é médico, né? Acupunturista, né? Então, formado pelo Unesp, né, Rafa? Unifesp. Unifesp, né? Inclusive, você ministra, você dá aula para pós-graduação agora, né, também para a Unifesp, não é isso? De acupuntura. Isso. Né, acupuntura médica. Então, gente, trouxe aqui o Rafa para a gente bater um papo, né? Tentar ser descontraído. Então, vocês podem ir fazendo perguntas, né, no decorrer aqui da nossa live. Com certeza, eu vou administrando aqui, né, as perguntas para passar para o Rafa. E durante a semana, como eu sempre faço, eu começo a divulgar as lives, né, durante uma semana aproximadamente, e aí vem algumas perguntas, né? As pessoas já vêm fazendo pergunta, poxa, mas e isso, e aquilo, tal. Então eu já reservei algumas perguntas que já foram feitas, né, até para passar para o Rafa, né, durante esse nosso bate-papo, mas vocês podem ir fazendo perguntas, né, conforme a gente vai conversando aqui,
e acho que para ser bem dinâmico. Vai ser bem interessante, pode ter certeza, viu? Por isso que eu falo, pode compartilhar à vontade, né? Porque o papo rende aqui. Se a gente não controla, viu, Rafa? O tempo aqui, cara, a gente passa a noite inteira batendo papo, viu? Eu falo bastante. Né, Ra? Mas é importante, né, cara? Eu acho que é extremamente importante em um momento, então eu acho que isso é bem bacana. Ra, suas considerações iniciais aí, antes de eu começar a te encher de pergunta. Eu queria agradecer a presença aí da galera que está vendo agora, que vai ver depois. É um prazer estar aqui conversando. Estamos realmente num período mais caótico aí da história da humanidade, então acredito que informação é a melhor chave para a gente combater tudo o que está acontecendo, além de dados confusos, mídia confusa, jornais confusos e que deixa a população só assustada, né? O tema de hoje é a gente tentar abordar um pouco o equilíbrio sobre a ótica da medicina chinesa, mas a gente tem que entender que o equilíbrio ele vem através de esforço pessoal, né, e não algo passivo. Então, a gente tem que realmente se esforçar todos os dias para a gente tentar se manter no eixo, que realmente não tá legal para ninguém. E que isso fique claro. Então, se você não está se sentindo bem, fique tranquilo, ninguém tá. Então, manda bala. Bem assim, né? Assim, eu, dentre algumas perguntas, né, como eu já falei, eu selecionei algumas que eu achei mais importantes, né? Inclusive, eu vou entrar depois em algumas outras perguntinhas que tem a ver com a questão de equilíbrio, né? Mas eu acho que é bem pertinente aqui, mas ok. Vamos lá. Primeira pergunta que fizeram aqui, eu acho, para iniciar, é o que seria equilíbrio, Ra, dentro da acupuntura? Ok. Como a gente conseguiria definir, né, equilíbrio, né, dentro da acupuntura? É bem complexo e eu demoraria aqui uns 6 meses para explicar de uma forma mais correta. Mas, assim, a gente falar em equilíbrio, a gente tem que pautar o taoísmo, a medicina chinesa, em como tudo isso nasceu, não é verdade? A medicina chinesa nasceu da observação Sim. da natureza. Então, da observação das plantas, das estações do ano, das pessoas, de como a humanidade se relacionava com a própria natureza. Então, para o taoísmo, que é a base, né, da medicina chinesa clássica, equilíbrio é simplesmente a coexistência entre tudo que existe, né, a possibilidade de existência de vida no planeta Terra. Então, vários cientistas abordaram isso, cientistas renomados da física, da química, da biologia, certo? Tanto do período da Grécia Antiga, como do Iluminismo. Então, todos falam a mesma coisa, mas com um ponto de vista diferente. Então, a gente pode definir equilíbrio basicamente como uma coexistência de coisas pró-vida e anti-vida, né? Eu acho que essa é uma visão mais fácil, assim, para o público. Então, é tudo aquilo que ajuda a gente, tudo que atrapalha a gente, mas que fique claro que nunca, em momento algum, o taoísmo fala sobre bom e mal, né? Sobre o bem e o mal. Então, a ótica da medicina chinesa, ela tem muito a ver com as facilidades e dificuldades da vida. Então, nós estamos passando por um momento de restrição, de dificuldade, o que na medicina mais clássica seria semelhante ao conceito mais rudimentar de uma estrutura correlacionada com um elemento metal, que define a justiça, que basicamente a melhor definição de justiça é uma calça justa. Ela nunca está muito apertada, ela nunca está muito larga, ela só está justo. E pelo taoísmo tradicional, justiça é justamente esse momento de restrição, onde a planta perde, que é o outono, onde a planta perde as folhas, onde ela se interioriza mais. Então é exatamente isso que está acontecendo com a humanidade em si. Então, equilíbrio agora é entender esse período, se restringir um pouco e entender que nós estamos num período difícil. Não é um período fácil para ninguém, jamais. Mas mais importante do que tudo isso, né? Eu gostaria de enaltecer o fato de que falar de contextos tradicionais da medicina chinesa,
falar de qualquer contexto deve levar uma grande coisa em consideração. Não é muito impróprio falar que estamos num período de evolução da humanidade, né? É muito difícil você explicar para alguém que perdeu alguém da família, alguém que está internado no hospital, de que eles estão evoluindo espiritualmente. Isso é um absurdo, não é adequado e não é ético. Então a gente tem que entender que é um período difícil, é um período de restrição, mas não é um período belo, não é um período bonito. Tá bom? Então, não adianta a gente pensar que a gente vai sair dessa melhor. Não necessariamente. Tá bom? É só um período necessário, normal, no ciclo da própria natureza. Tá bom? Acho que é isso. Legal, Rafa. Não, legal. Assim, tem uma outra pergunta, enfim, é só para acrescentar no que você está dizendo. Na verdade. Existe alguma relação, Ra, da acupuntura com a religiosidade? Não. É bom você ter perguntado isso. Primeiramente, eu sou médico, então a acupuntura que eu exerço todos os dias da minha vida é a acupuntura médica, que é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, em 1992. Então, eu estou falando aqui sobre princípios taoístas, são princípios mais filosóficos, mas, em última instância, a acupuntura ela é definida como uma ciência. Existem diversos artigos, existem diversos estudos que comprovam a ação das agulhas no corpo humano, tá bom? Isso não deve se misturar com o conceito que gerou ela, certo? Toda a nossa ciência ocidental foi baseada, por exemplo, nos gregos, em Hipócrates, em todo o desenvolvimento da filosofia grega. Isso não quer dizer que os 4 elementos gregos são o que todo médico ocidental usa no seu dia a dia. Tá bom? Então, é bom separar uma coisa da outra. O taoísmo tem uma religião pertinente, que é o próprio taoísmo, mas o taoísmo é mais uma visão filosófica do mundo e da vida, assim como um derivado do taoísmo, que é o confucionismo, tão famoso na China, que que disserta sobre leis sociais, sobre leis de inter-relações humanas, e que não necessariamente tem a ver diretamente com ciência. Ciência, nesse caso, a acupuntura como uma especialidade médica, alguma coisa um pouco mais complexa, tá bom? O que eu dissertei até aqui é basicamente sobre filosofia. Perfeito. Eu assim, é claro, né, eu tenho que tocar fogo no parquinho, né? Manda lá. Porque a gente fica, né? Tem que tocar fogo no parquinho aqui. Porque é claro, né, eu sei, né, acompanho, enfim, né, sobre a acupuntura, acho extremamente interessante. Fiz também, né, curso em acupuntura, mas que existe, né, você sabe muito bem disso, as pessoas às vezes confundem as coisas. Então, é importante a gente esclarecer, né, neste momento, que assim, uma pessoa confunde, poxa, mas tem alguma coisa a ver com religião? Eu falo assim, não, gente, né, é uma ciência, né, então até, poxa, ainda você vê que assim, você é médico, né? Então, é extremamente importante, né, você dizer sobre isso, né? Enfim, a Rosana fez uma pergunta. Rosana, eu já vou falar da tua pergunta já. Boa noite, Solange, né? Ô, Junqueira, boa noite, queridão. Grande Junqueira. Né? Então, outra perguntinha aqui, né? Olha, é uma pergunta... Mas ok, como podemos conseguir, né, na sua visão, ficar mais equilibrados nessa época de pandemia? Ok, é difícil. Como é que consegue? É difícil, eu não vou mentir. Conta para mim. Mas assim, eu posso falar que a primeira coisa é a própria visão de neutralidade da filosofia taoísta. Então é entender que tudo que está acontecendo, está acontecendo. Não adianta sentar, chorar, gritar, berrar, não adianta. Está acontecendo e ponto final. Certo? A natureza é muito assim, a natureza não julga, o leão não julga a zebra quando vai comer ela, é uma questão de necessidade. A própria natureza tem os seus ciclos de nascimento e de morte em que não há julgamento envolvido. Então, a primeira coisa é manter a tranquilidade, é manter o melhor possível o seu centro. Então, é literalmente não ligar.
Então, é estar... eu tenho que estar dentro de casa, porque é o mais seguro para mim e para minha família. Ok, então eu vou ficar dentro de casa. O que eu posso fazer dentro de casa? Eu posso pintar aquela parede, eu posso arrumar aquela madeira, aquela mesa, eu não posso largar a minha atividade física, então no que eu puder fazer esforços físicos é sempre melhor para a minha saúde, tanto física quanto mental. Se você gostar, é cozinhar, é aproveitar esse momento para utilizar o fato de que nós estamos, entre aspas, ok? Entre milhões de aspas, enclausurados, para que a gente possa observar mais a nós mesmos e as coisas que a gente gosta e não gosta, fazer mais as coisas que a gente precisa, botar mais algumas coisas em dias, e não necessariamente coisas técnicas. Às vezes a gente precisa terminar de ler um livro, a gente gostaria de terminar um joguinho, a gente às vezes gostaria de, sei lá, como eu disse, terminar de reformar a casa, o que for necessário para te fazer feliz. O importante é buscar atividades que te trazem felicidade. Eu gostaria de enaltecer aqui uma coisa que a própria medicina chinesa e a acupuntura médica, a gente fala muito sobre uma das maiores causas de adoecimento humano, que é a estagnação, que é a coisa do estar parado. Existe uma máxima no taoísmo que é tudo que fica parado na natureza morre. Por exemplo, água parada apodrece. Então, tudo que fica parado é ruim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se mexer, a gente tem que levantar, mesmo às vezes sem vontade, fazer alguma coisa. Acredite, se você levantar e naquele dia fizer isso aqui, um pouquinhozinho, já é melhor do que você ter ficado deitado o dia inteiro assistindo televisão, tá bom? Então, é importante não estagnar, não deixar a água da sua vida, você ficar parado nessa pandemia, entendeu? Não fique parado, porque a estagnação gera estagnação. Todo mundo que passou pela essa pandemia vai saber que isso é verdade. Então, aqueles dias que você fala, não quero levantar da cama, quero ficar parado o dia inteiro, tô de saco cheio da vida, tô com saco cheio de tudo, você vai ver que você sente cada vez menos vontade de fazer as coisas. Então, é necessário um esforço interno para levantar e fazer as coisas. E você vai ver que a gente é meio carro velho, a gente vai pegando um tranco. Tá bom? Daqui a pouco você tá todo empolgado fazendo as coisas, mas você nunca estaria empolgado fazendo as coisas se você não tivesse levantado da cama, tomado um banho, comido alguma coisa e se disposto a fazer. Então, essa definição na medicina chinesa chama-se Zhi, ou Zi, que é a vontade. Nós devemos exercitar esta vontade, que é o fato de a gente poder levantar da cama, é o fato de a gente poder fazer as coisas, poder pintar uma parede, poder cozinhar, poder ler um livro, ou às vezes só poder cortar as plantinhas da sua casa. Entendeu? Então, essa vontade, eu diria que é a grande chave, é o grande segredo para a gente passar nisso o melhor possível. Ninguém vai passar ileso. Esquece. Você sabe, vou entrar na quarentena e vou sair ileso. Não vai. Ninguém vai. Tá bom? Mas sairemos o melhor possível. Vamos tentar, né, Rafa? Exatamente. Marta, boa noite. Exatamente, né, Rafa? Então, assim, quem chegou agora aqui na live? Dr. Walker, dando boa noite aqui. Boa noite, Wal. Boa noite, tudo bem? Então, Rafa, né, porque, de fato, né, assim, a gente trabalha muito, eu principalmente, eu trabalho muito com a questão que, realmente, eu acredito, né, eu falo para o pessoal, né, para meus pacientes, enfim, a prática gera o hábito, né? Então, realmente, nós somos iguais. Eu não sou diferente de você, diferente das pessoas que estão aqui nos assistindo, nem de tantas as outras que ainda vão assistir. Enfim, né? A gente acorda mesmo, acorda meio, sabe, meio zoado. Puxa, hoje eu não estou muito afim, mas assim, eu tenho que fazer, a gente tem que conseguir encontrar um motivo para continuar agindo, né? Uma motivação, né? Eu preciso olhar para diante. E quando eu falo que a gente precisa procurar viver apenas um dia de cada vez, é esse um dos objetivos. A gente fica sempre no ser. É óbvio, né, Rá? Porque o ser, né, viver no mundo da fantasia, né, eu tenho medo da frustração. Tem um porquê, né? O medo da frustração. Eu tenho medo de me frustrar. Então, sempre no ser, estou sempre tentando me antecipar as coisas, né? Gente, é fantasia, é viver o hoje, é viver o aqui e agora, né? É procurar entender. Que nem, vou até abrir um parênteses aqui, eu deixo uma linha de WhatsApp para conversar com as pessoas, para passar uma orientação para aqueles que precisam, né, Rafa?
E assim, eu venho recebendo algumas mensagens, e uma delas me chamou um pouco a atenção, né? Não sei nem se a pessoa está aqui, provavelmente não, mas ela escreveu para mim que ela pensava 24 horas por dia como seria o Natal deste ano, né? Aí eu mandei um áudio para ela, falei assim, minha senhora, minha amiga, nós temos ainda 4 meses para chegar ao Natal. Eu entendo a preocupação, né? E eu falo o seguinte, Rá, me corrija se você achar que é o contrário, mas é um momento, sim, de atenção, de preocupação, mas não é um momento de pânico, né? Eu tenho que procurar olhar para as coisas e procurar entender que, assim, claro, nós temos que ter atenção, nós temos que estar preocupados, temos que lavar as mãos, usar o álcool em gel, etc, 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 o uso da máscara, enfim, né? Temos que fazer todos os procedimentos? Temos, mas eu não posso enlouquecer, e isso é uma permissão que eu me dou, né? Eu me permito a esse envolvimento, né? Eu enlouqueço 50% para cada lado, né? Então, eu tenho 50% de coisas ruins e tenho 50% de coisas boas, mas cabe a mim escolher, né? Entre ficar entre o bom e o ruim, enfim, né? Mas eu acho perfeito, assim, só complementando o que você estava me dizendo, que, de fato, né, realmente acredito em gênero, número e grau. Inclusive, Edu, eu acho que um dos grandes dificultadores do período que a gente está vivendo é o fato do quanto a gente depende da sociedade como um todo e a nossa própria definição de quem nós somos. Então, vou tentar não entrar muito numa filosofia mais densa, mas basicamente assim, quem é o Rafael? Né? O que o Rafael gosta, o que o Rafael não gosta, e assim, a maior parte das pessoas acaba se definindo pelos seus afazeres diários na nossa sociedade moderna. E a definição pelos afazeres diários, basicamente, foi suplantada nesse período. Então, a gente basicamente começou a ter que se definir pela pessoa que acorda e não sabe o que fazer. Não sabe o que gosta, o que não gosta. Ele sabia que ele levantava e ia trabalhar. Ela sabia que ela levantava e acordava um filho para ir para a escola, depois pegava as coisas e trabalhar, mas nada disso está acontecendo. Então as pessoas acabam tendo uma crise de identidade pessoal. Quem sou eu? Por que eu estou aqui na Terra? O que eu estou fazendo na minha vida? Então isso gera ansiedade, gera preocupação e, assim, todas as filosofias que vocês podem imaginar sabem que um dos maiores monstros que a gente pode enfrentar é a gente mesmo, somos nós. Então, quando a gente tem que olhar para a gente mesmo no espelho, a gente entra em pânico, surta, né? Porque a gente começa a ver a mortalidade, tem um monte de gente morrendo, será que eu vou morrer, será que eu não vou morrer, o que é morrer, o que tem depois da morte, e aí gera um misto de confusões mentais que faz com que todo mundo entre em pânico, tá bom? Não existe ninguém, assim, que não tá em pânico, tá todo mundo com leve pânico, isso é normal, e é bom vocês saberem que isso é normal, entendeu? Eu acho que uma das coisas mais dignas é aceitar a própria dificuldade, entendeu? É olhar e falar, não, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Deixa eu procurar ajuda. Deixa eu conversar com alguém. Deixa eu ir atrás de alguma coisa para puxar um gás aí para lutar contra tudo isso que está acontecendo. Mas o que você falou está perfeito. É isso aí. E é isso, né, Rá? E o exercício tem que ser diário e constante, né? Eu costumo dizer que é assim, o pensamento somente é meu a partir do momento que eu alimento. Como você falou, separar, às vezes você olha e ficar, assim, eu entendo que é um momento, sim, de reflexão, né? As pessoas e é isso que mais incomoda, sabe, Rá? Que a pessoa hoje, a gente fica com as caixinhas fechadas, e nesse momento eu estou sendo obrigado, né, a olhar para algumas caixinhas. E talvez é aquilo, né? Como você falou, putz, cara, às vezes eu não estou preparado para esse momento, mas beleza. Eu entendo que tem que estar aí, né? Deixa a coisa acontecendo, deixa elas acontecerem com naturalidade, né? Então, né, e se permita a se envolver de uma forma diferente, né? Eu entendo, assim, as questões são muito complexas, né? Mas deixa eu voltar aqui. A gente vai viajando aqui na maionese, né? A gente vai embora aqui, né? E a Rosana, ela fez uma pergunta aqui, né?
nesse período em que tivemos que interromper o tratamento de acupuntura, o que o Rafa aconselha que a gente possa fazer para baixar a ansiedade? Eu tô com a live aqui, eu vi a Rosana Piccoli, né? Minha paciente. Oi, Rosana. Isso. Tudo bem? Eu percebi. Neste momento é bastante difícil. Então, lidar com... Na verdade, primeiro eu gostaria de definir, pela minha visão, na verdade a visão da medicina chinesa, a diferença entre ansiedade e preocupação. Tá bom? Ansiedade é querer que o sábado e o domingo cheguem logo. Quero que chegue, quero que chegue, quero que chegue. Você não pensa muito no que vai acontecer, você só quer que ele chegue. Você não quer esperar, certo? Agora, a preocupação é ficar pensando em cada segundo do sábado e do domingo, antes do sábado e domingo chegar, certo? E são coisas ligeiramente diferentes. Para lidar com ansiedade, é simples. É viver o presente. É olhar um sol bonito, é olhar uma planta bonita, é olhar o passarinho piando. Eu sei que é difícil. E quem é ansioso para olhar a natureza e treme por dentro. Assim, a gente surta, não consegue ficar parado olhando para nada, certo? Então, isso eu sei que é uma dificuldade, mas é um exercício, né? Toda doença tem um tratamento. Esse é um bom tratamento. A gente parar para observar, por exemplo, a natureza, certo? Evitar, eu não sou contra a televisão, mas evitar um pouco a televisão. Olhar um pouco mais o presente. Ver um passarinho fazendo um ninho, ver uma planta crescer, ver uma flor, ou até mesmo, se você mora num prédio, ver a rua, ver os carros passarem, da pessoa que está desobedecendo a quarentena, sem se irritar, certo? Então, ficar em paz, ficar tranquilo, observar o presente. Eu sei que é difícil, mas é um exercício, certo? Agora, em relação à preocupação, ocupar-se do futuro é mais difícil, certo? Porque a gente tem que entender primeiro que sábado e domingo não chegam logo. Vai ter que passar ainda, hoje a gente está na segunda, vai ter que passar terça, quarta, quinta, sexta. E aí, geralmente, eu quero que vocês reflitam todas as outras vezes que vocês ficaram preocupados antes, e vocês vão ver que basicamente vocês nem perceberam o tempo passar. Né? Isso é ruim, a vida está passando e você só quer olhar para frente. Então, não se ocupe com o futuro. Uma coisa que ajuda bastante, uma coisa que gera bastante preocupação, é problema, certo? Então, eu gosto de uma analogia que me foi ensinada quando eu era bem menor, e eu acho que é bem interessante, é entender que na vida, todos esses desafios, todas essas coisas que a gente tem que fazer, é como se a gente estivesse jogando dardo e a gente tem que acertar ali o ponto principal. Não adianta nada a gente ensaiar como é que vai jogar o dardo. Não adianta nada eu ficar imaginando o alvo, como que eu vou acertar. A competição nem chegou ainda. Então, respira, pega os seus dardos e guarda no bolso. Aí quando você chegar na hora de encarar o problema, é digno pensar um pouco sobre o que vai acontecer, certo? A gente somos seres inteligentes. Mas pega esses dardos, guarda no bolso, fique em paz e sabe, eu estou preparado. Me preparei para chegar aonde estou. Então, vou me manter consciente, ciente. Eu acho isso um bom tratamento para ansiedade e para preocupação. Em terceiro lugar e último, mais importante de tudo, é entender. Eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou agitado, tá bom? A palavra agitação é melhor. Minha mente está muito agitada. Primeiro, assuma que isso é normal. Estamos no momento onde biologicamente somos mamíferos, certo? Existem vários modelos de estudo, de experimentação no animal, onde isso é verificável, certo? Nós estamos presos dentro de casa, restringido da nossa própria liberdade. Isso é verificável em laboratório, tá bom? Então, a ansiedade que vocês estão sentindo é normal, essa agitação, tá bom? Então, primeiro é assumir. É o meu ser biológico quem está fazendo isso. Tô disparando adrenalina sem necessidade, tô com insônia. Insônia, sim, é geral, tá bom? Eu tô com insônia. Todos estamos. Fiquem em paz. Então, assumir que isso é normal. Assumir que isso tá tudo bem. E a gente precisa, por exemplo, como fome. Assumir que eu tô com fome, eu preciso comer. Eu tô muito ansioso, a minha mente está muito agitada. A visão da medicina chinesa sobre essa agitação psíquica é basicamente um excesso de energia. Então, o que eu preciso fazer? Gastar energia mental. Como que a gente gasta energia mental? Fazendo coisas que a gente não manja muito. Por exemplo, lendo alguma coisa que a gente não consegue compreender muito. E, sem me delongar muito, um dos maiores insômenes que existiu na história foi Leonardo da Vinci. Então, ele não conseguia dormir, tinha um sono completamente quebrado, inclusive existe toda uma teoria de sono ao redor da vida dele, e ele levantava e ia pintar quadro, certo? Ele pegava a energia mental dele e utilizava. Ou seja, se você levantar da sua cama, porque você está com insônia, ou no meio da tarde você está agitado, não tem o que fazer, vai pintar o quadro, vai ler um livro,
vai fazer alguma coisa, vai desenhar alguma coisa, vai cuidar das plantas. Você pode ser o próximo Leonardo da Vinci, tá vendo? É positivo. É isso. Excelente, Ra, excelente. O Wagner aqui, ele fez uma pergunta. Qual a importância, né? Se tornou a prática da meditação nessa quarentena? Eu acho que eu entendi dessa forma. Como é que você encaixa, né? Ó, vou explicar a meditação da forma taoísta e que o Osho explica. Meditação é uma coisa muito simples, muito banal, muito tranquila. Mas eu vou precisar ficar em posição de lótus, né? Não, certo? Osho, inclusive, define que a melhor meditação para se começar é a meditação dos 10 segundos. Pega teu celular ou pega algum cronômetro, põe 10 segundos, fica de olho fechado, concentra na sua respiração. Amanhã você tenta 15. Não deu 15, continua nos 10. Daqui a pouco você vai chegar nos 15 segundos. E aos poucos você vai ver que você vai chegar num minuto, 2 minutos, e às vezes desliga e vai para horas. Certo? Essa meditação, inclusive, de 10 a 30 segundos, é uma meditação que a gente faz muito, por exemplo, antes de iniciar uma atividade mental muito mais extenuante. Então você só para 30 segundos sem pensar em nada. Para quem nunca fez 30 segundos, parece 30 horas. Por isso que eu falo, comece com 10 segundos. É muito importante, porque naquele momento, você só concentra na sua respiração. No ar que puxa, no ar que solta. No ar que puxa e no ar que solta. Vocês vão percebendo o quanto isso, literalmente, vai encher a bateria de vocês. Vocês se sentem mais, opa, o que aconteceu? Me ligou no 220 aqui? Meu Deus do céu. Tá bom? Isso é muito importante. Então, pratiquem a meditação de 10 minutos, de 10 segundos. É muito simples, tá bom? E se alguém tiver interesse, leia Osho, O-S-H-O. Ele tem vários livros a respeito, são todos livros pequititinhos, né? Pequititinhos, do tipo 20 páginas, né? Não custa nada. Tem na internet, para quem tem Kindle, e é bem interessante o Osho, mas, assim, meditando, a gente consegue basicamente melhorar o nosso centro, certo? Sem entrar em detalhes muito biológicos, assim, mas a meditação já foi bem exaustivamente estudada pela própria medicina ocidental. Inclusive, tem um estudo que ganhou vários prêmios aí da USP falando a respeito disso. Então, é muito importante a gente entender que a meditação é literalmente um freio de mão. No começo, a maioria aqui está 220 por hora. Né? Não poderia estar, o limite é 120, mas está 200 correndo. Vai puxar o freio de mão, vai capotar. Então, vai devagar, respira, 10 segundos, depois 15, e vocês vão começar a sentir o benefício daquilo. Até que uma hora, vocês vão falar, eu vou tomar um banho. Você não quer tomar banho, você já tomou banho hoje, mas você vai lá entrar no chuveiro, para respirar, para puxar um ar, para concentrar na sua respiração. Isso é muito importante, tá bom? Só não pode tomar 30 banhos por dia, porque, né, Sabesp, né, a água tá aí, né, custa caro e é valiosa. Rafa, é extremamente importante você dizer isso agora, porque é natural nosso, né, como ser humano, que eu falo que, assim, às vezes a cobrança interna é infinitamente maior que a externa, né? Então a gente se cobra demais. Então aí você vem, eu coloco da seguinte forma, assim, calma, né? Começa aí nos 10 segundos, depois você vai voltando, né? Então, assim, a pessoa, nossa, mas eu não consegui, poxa, eu não consegui, e aquilo gera um processo, né, de rebaixamento de autoestima, porque aí mistura com frustração. Não, gente, né? É exatamente como o Rafael falou agora, que assim, né? Vamos com calma, respira um pouco, vai devagar, né? Como eu falo sempre, é um dia de cada vez, né? Mas perfeito, Rafa, perfeito. A Fernanda, ela fez uma pergunta aqui. Eu consigo tratar a depressão com a... Com o quê? Com a acupuntura? Se ela consegue tratar a depressão com a acupuntura. Ok. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Sim e não. Depressão é uma doença, certo? A depressão, ela tem níveis, ela tem gradações, certo? A depressão leve, moderada ou grave, tá bom? Dependendo do estágio que a gente chegue da depressão, a acupuntura sozinha pode não ser o suficiente. Existem fatores ao redor, como se fossem estrelas ao redor ali da depressão, em que a gente tem que observar para, inclusive, determinar o fator de risco daquela depressão. Então, a gente não pode simplesmente definir que depressão ou até mesmo a ansiedade podem ser tratados por
métodos quaisquer, inclusive só medicação. Eu vou então também só tomar medicação para depressão. Também não é assim. Eu vou só fazer terapia para depressão. Também não é assim. Vou fazer só acupuntura. Também não é assim, certo? Segundo a lei brasileira, quem diagnostica é o médico, certo? Então o médico diagnosticando a sua depressão e a sua ansiedade, ele vai propor um tratamento, que aí sim, a proposição de tratamento deve entrar em consenso com as outras áreas, com a psicologia, com a psiquiatria, caso for no clínico geral, ou mesmo, caso o psiquiatra diagnostique, tem que conversar com o seu clínico geral, certo? Com o acupunturista, com o que for que esteja ali, para que o seu tratamento seja o melhor possível. Não adianta achar que a gente só vai colocar agulhinhas e que de repente a sua vida está linda, maravilhosa. Em casos de depressão grave, isso inclusive é muito sério. A gente não pode achar que uma pessoa com ideação suicida, certo, com problemas graves de autoestima, a gente só coloca as agulhas única e exclusivamente que a pessoa vai levantar da cama e vai viver como se tivesse achado a luz. Não é assim, tá bom? Cuidado se algum profissional algum dia recomendar só acupuntura para depressão. E aqui é o acupunturista falando. Gravado, em que eu sei que a minha chefe vai escutar isso aqui. Entendeu? Então, é de coração quando eu digo que a acupuntura é maravilhosa para a depressão, ela auxilia muito, tem muito estudo correlacionando tanto a depressão e a ansiedade com a própria acupuntura. Eu tenho muito paciente de depressão, mas entenda, cada caso é um caso. Existem gradações, existe um diagnóstico e uma proposição de tratamento, tá bom? Não é tudo solto e largado. Beleza? Espero ter respondido. Não, perfeito, Ra. Assim, eu enxergo o ser humano é um ser completo, né? Então, eu sempre digo, a gente precisa pensar na questão do equilíbrio, né? Sono, alimentação, atividade física, físico, psíquico, espiritual, acho que tudo é equilíbrio. Então, e uma coisa acaba se completando com a outra, né? A Fernanda até complementou aqui a ideia que ela falou que ela toma remédio para depressão, mas já estava num processo de desmame. Aí veio a quarentena e ela teve que retornar a dose anterior, que na verdade ela queria livrar, né, dela, né, desse medicamento por causa dos efeitos colaterais e optar pela acupuntura, né? Ela disse que isso seria viável. Né? Ok, aí sim, aí eu consigo te responder de uma forma mais palpável. Sim, a resposta é sim. Entendeu? Então a gente consegue estabilizar a dosagem de uma medicação, a gente consegue mexer na medicação, certo? Aumentar menos, reduzir ou manter. Cada caso é um caso, como eu expliquei, certo? Então a gente consegue fazer o que a gente chama de ajuste fino da medicação com o auxílio da acupuntura. O acupunturista é um médico que vai ver o paciente toda semana. Eu repito isso o dia inteiro. Ele vai ver o paciente toda semana. Então ele tem a possibilidade de reavaliar, ver a medicação, a dosagem, a gente estuda para isso, tá bom? Para ver se o paciente está com uma boa sintomatologia, certo? Ele tem que estar bem, pode não estar perfeito, ninguém está perfeito, mas pode estar melhor, e evoluindo aos poucos. A gente às vezes vai reduzindo a dosagem de forma bem gradual, enquanto vai mudando os pontos, certo? Para estimular o sistema nervoso central, principalmente no caso da depressão. Então, uma deficiência de serotonina no cérebro, então a gente não pode esquecer que também tem um problema biológico acontecendo aí, tanto com a parte alimentar, também é muito importante, o aumento da ingesta de alimentos que tem triptofano, por exemplo. Então a gente consegue circundar o paciente de forma mais integral, tá bom? É importante, então, sim, se você tem interesse em manter a dosagem da sua medicação, aumentar menos ou reduzir, procure um médico acupunturista, tá bom? Excelente. A Solange fez, acho que é uma pergunta também aqui. E o que explica uma pessoa com ansiedade que está com ações bem contrárias, como excesso de sono, desânimo e preguiça? Perfeito, é simples. Não faça isso em casa, mas imagina que você segura a hélice do liquidificador. O que acontece? Pifa, gasta toda a energia. Tá bom? Então a gente tem uma energia muito bruta, assim, muito ansiosa, certo? Conheço a minha paciente, ela é muito ansiosa. E a gente não tem onde gastar isso. Eu dei risada, porque eu sei. A gente não tem onde gastar isso. É por isso que eu estou tentando explicar tanto que a gente tem que gastar essa energia. É um excesso de energia, a gente tem que gastar o melhor possível,
tá? Faça da forma que você achar melhor, desde que isso te traga prazer, claro, né? Não adianta ficar gastando com coisas chatas, mas gaste essa energia e de repente você vai perceber que você tá melhor, tá mais tranquila, consegue dormir melhor, tá bom? Caso for necessário, a medicação pode ajudar, claro, mas é importante saber que no final do dia, para uma mente que ficou parada e cheia de energia, ela está exausta. O pensamento cansa, gente. Pensamento não é energia espiritual, Demais. pelo amor de Deus. E pensamento é os seus neurônios disparando toda hora. No que eles disparam toda hora, isso gasta coisas no seu cérebro. Chega uma hora que você está assim, eu falo, nossa, eu não consigo mais pensar. Só vê um estudante, principalmente de faculdade, como eles ficam no final do dia, exaustos mentalmente, certo? Porque gasta muita energia mental. É isso. É o que é o equilíbrio sempre, né? Então é uma energia mesmo. Você falou, eu falo aqui nós somos iguais a uma panelinha de pressão, né? Então, assim, eu preciso daquela válvulazinha que tem lá, né, em cima da panelinha, para escapar toda essa energia, né? Então, às vezes a atividade física é importante, né? A atividade física aeróbica, até para minimizar um pouco dessa ansiedade, né? Então, dar uma gastada e colocar também, né, Solange, acrescentando aqui o que o Rafa está falando, uma rotina diária é importante, né, Rafa? Sim, com certeza. Né? Uma rotina diária é importante. Você tem que colocar algumas, se programar, né, durante o teu dia, né, para fazer aqueles, por exemplo, que não estão em alguma atividade laboral agora, né, mesmo aqueles que estão, que antes você tinha até aquele espaço, né? Você sai, leva de casa, vai para o trabalho, então esse espaço que você tem para ir para o trabalho, chegar lá, trabalhar, voltar para casa, já é um momento também que você vai conseguindo, né, aliviar um pouco essa tensão. E não tem mais isso, né? Acabou aqui, já começou outra coisa, então é importante fazer também algum tipo de atividade física que pode ajudar, né? Mas legal. Vamos voltar aqui, deixa eu fazer. Como a acupuntura, poderia ajudar neste momento, né? Claro, eu estou vendo que você está falando muitas coisas, né, em relação à acupuntura, mas especificamente tem alguma técnica que possa ser usada, né? Algo nesse sentido que possa ser feito agora, nesse momento? Sim. Basicamente foi o que eu falei, existem diversos modelos de estudo laboratorial de animais, onde existem inclusive parâmetros bem rígidos para serem estabelecidos quando existem animais em laboratório, justamente porque qualquer parâmetro que é oscilado, o animal entra em estresse, que é o que está acontecendo com a gente. A gente teve uma oscilação muito grande, não se esqueçam que nós somos mamíferos ainda. Temos um sistema biológico autônomo que responde sozinho muitas vezes. Tá bom? A gente tem que pegar a nossa consciência e tentar contornar alguns instintos que estão lá gritando. Então, o que a acupuntura pode ajudar bastante agora? Algumas coisas que nós conseguimos fazer com as agulhas, justamente para usar a mesma analogia que o Edu usou, para puxar o pininho da panela de pressão. Isso a gente consegue fazer com bastante maestria. A gente puxa aquele pininho e a pessoa dá uma acalmada na mente, nos pensamentos e até mesmo no fator biológico, tá bom? Então, isso é muito importante. O pessoal que trabalha com acupuntura veterinária faz isso bastante em modelos animais. Inclusive, tem, para quem não sabe, tem acupunturista no Zoológico de São Paulo, certo? Justamente para trabalhar, porque os animais ficam em cárcere, né? Então, é muito importante isso. São técnicas já bem conhecidas e que funcionam para que esses animais se estressem menos. Ou seja, eu não gosto muito de falar que eu vou tratar só o estresse da pessoa, porque isso é muito generalista. Mas sim, a gente consegue tirar o estresse, consegue melhorar a ansiedade, consegue dar mais ânimo. E uma coisa que está acontecendo muito são os pacientes que têm problemas crônicos de osteoarticulares, né? Então, ou musculares, enfim. A pessoa tem uma fibromialgia ali, de pano de fundo, a pessoa, às vezes, tem uma lesão de ombro que não conseguiu tratar, nem todas as fisioterapias estão atendendo ainda. Então, a pessoa gera dor, né? Ela tem dor. Então, no que ela tem dor, ela começa a gerar ainda mais estresse por causa da dor. Então, é um ciclo vicioso, estresse, dor, estresse, dor, estresse, dor, estresse, dor. Isso faz com que a gente surte. Então, a acupuntura, uma das coisas que a gente mais atua, inclusive, é a dor, né? Então, a gente reduzindo e melhorando a dor, todo o sistema ósseo-muscular do paciente, a pessoa consegue viver melhor, acordar melhor, mexer melhor, sentir menos dor, às vezes por via de agulha, ou às vezes o médico por via medicamentosa.
entendeu? Depende do que está acontecendo. Existem coisas, por exemplo, existe um monte de patologia grave, pessoas que estavam esperando na fila de cirurgia, que eu tenho atendido, e que não podem operar porque todos os procedimentos eletivos foram suspensos. Então, são artroses gravíssimas, pessoas com doenças gravíssimas que a gente precisa agulhar e medicar, tá bom? Então, é importante que você converse com o seu médico acupunturista para que ele possa ajustar essas duas coisas e você possa ter uma coisa grande chamada qualidade de vida, tá bom? Esse é o nosso foco. Perfeito. Assim, eu vou entrar em algumas, vou entrar em três perguntinhas aqui, que é claro, né, assim, eu conheço você, né, eu sei de você como profissional, a tua atividade, né, eu acho dos motivos que eu também lhe convidei aqui pelo qual que você é, e pela pessoa, né, então, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá, claro, existem mais outras duas, porque você é médico, né? E assim, eu vou acabar, claro, caindo, vou perguntar sobre a pandemia para você. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você, assim, você tem um público muito grande, né? E eu acho isso muito bacana, muito formidável, e eu já falei isso pessoalmente com você, e agora, na presença de todos, eu vou falar também. Você tem um canal, né? Não sei se a gente pode dizer, no TikTok. E ele está quase já chegando, né? A 10 mil, a 10 mil, né, curtidas aí. E assim, eu acho extremamente bacana a forma que você leva, né, o TikTok, porque é entretenimento. As minhas filhas te seguem, eu já falei isso para você, né? Então, assim, e você tá lá, né? E você faz, né? E você leva conhecimento, né? Inclusive, depois eu vou deixar aqui para que o pessoal compartilhe e sigam, né? O Dr. Rafael, porque é muito bacana. E você coloca algumas coisas, cara, que você traz para a atualidade, né? E é extremamente bacana, divertido. Mas, Rafa, a pergunta, né, que eu coloco é o seguinte, e outra, né, ainda você aparece com jaleco, de estetoscópio, né, e não faz a menor questão de não dizer que você é um especialista, que você é um médico, né, que você é acupunturista, e assim, eu acho que isso leva um lado muito humano, né, do que as pessoas costumam enxergar, né, nele em si, né. É diferente, né, uma pessoa, ela olhar para um médico, né, e olhar, digamos, para um psicólogo, olhar para um nutricionista, né, olhar para um outro profissional que seja da área da saúde, né, quando ele olha para um médico, né, Rafa, ele enxerga aquele cara rígido, né, o doutor, e coloca aquela distância, né, e a impressão que transparece é que, assim, não é humano. E você passa isso, né? A pergunta, enfim, né? Eu fiz todo esse floreei tudo aqui, né? Para te fazer realmente a pergunta, porque assim, como é que surgiu, Rafa, essa ideia, né? De você criar o TikTok, que realmente é um show, né? Não é porque, gente, eu estou aqui na presença do Rafa, porque qualquer um que vai e assista vai gostar muito. Realmente é um show, né? Mas como surgiu isso, Rá? Né? Já chegando já a 10 mil, né, curtidas a pessoas lá, né? Como é que surgiu? Foi por conta da pandemia? Como é que foi essa ideia para você? Como é que isso surgiu? Antes, eu inclusive vou pautar uma coisa importantíssima. Isso que você falou é uma base de atuação minha na própria medicina, e assim, não é Rafael, eu tive mestres que me ensinaram, professores que me ensinaram isso, mestres que me ensinaram isso, justamente que o grande calcanhar de Aquiles da medicina é essa distância médico-paciente. A gente tem um potencial de atuação na vida do paciente muito grande, a gente estuda muito, muitas vezes para falar 2, 3 palavras e mandar o paciente para casa, entendeu? Então, essa proximidade médico-paciente é uma coisa que eu luto muito dentro da medicina, tanto dando aula quanto atuando dentro da medicina. Eu acho que é uma coisa que a gente, infelizmente, tem bastante carência aqui no Brasil, e
o que eu quis fazer ali com os vídeos é justamente isso, você definiu perfeitamente, é mostrar que, assim, é humano, entendeu? Nós somos seres humanos como quaisquer outros, e que a gente gosta do que faz, e a gente pode ajudar, a gente tem a informação, entendeu? Inclusive, eu falo mais que os cotovelos justamente por causa disso, porque o que eu puder escutar e conversar com o paciente a respeito do que está acontecendo na vida dele, eu vou estar dando um parâmetro profissional para esse paciente. Então, não só a visão do Rafael, mas a visão da medicina em relação àquilo que ele está me trazendo. Eu acho que isso faz muita falta na medicina atual. Gostaria também de salientar um ponto muitíssimo importante, certo? As pessoas gostam de assistir série de médico, filme de médico, aparece médico na televisão, e todos eles estão de jalecos, a maioria são autores, né? Então, utilizar o jaleco não é errado. O jaleco, esse jaleco específico, é utilizado basicamente só para isso. Então, é uma peça cenográfica, mas que também tem a ver com a minha profissão. Então, é justamente para mostrar para as pessoas de que eles podem conversar com o médico, eles têm que conversar com o médico, tem que trazer o problema para o médico dar o parecer dele, conversar com o paciente. Né? E justamente eu comecei porque, como todo mundo estava na quarentena sem muito o que fazer, eu já tinha uma continha lá, não estava fazendo muita coisa, e eu vi que o pessoal gostou do fato de ter um médico ali, fazendo vergonhices. e aí eu falei, poxa, eles gostaram, então peraí, será que eu não posso explorar isso de uma forma mais ativa, né, melhor? Eu não queria ficar falando de medicina, no sentido, como é melhor fazer exercício físico, beber água. Eu quis tentar abordar um assunto que é mais palpável à humanidade. Então, eu comecei a falar bastante do SUS, no caso. Né? Porque muita gente acha que o SUS é só atendimento lá, hospitalar, ambulatório, e eu vi que não. Eu quis explicar justamente que não, tem um monte de coisa que a gente utiliza do SUS todos os dias, que a gente denigre tanto o SUS, mas que é tão fundamental para o nosso dia a dia. E deu certo. Então, eu fiquei feliz. Então, eu posto os vídeos do SUS, passo vergonha um pouquinho em alguns vídeos, depois passo mais uns vídeos do SUS, e é isso. É uma diversão para que eu possa também, né, dar uma esparecida aí nessa quarentena, e não deixa de ser um canal pessoal, então não pode entrar lá e julgar, hein? É errado. Não, excelente, Rafa, excelente. Eu fiz questão, e eu falei para você, né, que é uma pergunta, e isso é meu, né, que eu estou levando aqui para você, porque eu acho isso fantástico, né? A imagem que a gente tem que passar mesmo para as pessoas, que nós somos seres humanos. Eu faço a questão em dizer isso, Rafa, porque tudo é exercício, né? Às vezes a pessoa olha, meus pacientes, enfim, colegas, e aí olha, pô, Edu, cara, cara equilibrado, tu tá tudo tranquilo. Gente, não é assim. Nós somos seres humanos também, né? Nós temos os nossos momentos. É óbvio que às vezes eu consigo, porque eu digo que a vida da gente é um constante desequilíbrio, a gente tem que acabar voltando para o equilíbrio sempre, e às vezes eu consigo fazer isso com uma velocidade muito mais rápida do que vocês que estão aí, né, nos ouvindo, mas eu também passo pelas mesmas situações, né? E eu acho que isso que o Rafa traz, gente, para todos, porque primeiro que tem que ter uma baita de uma coragem, né, para fazer o que ele faz. Segundo que tem que saber fazer uma coreografia legal, Rafa, porque minhas filhas ficam me ensinando a fazer, eu não consigo nem ferrando. Eu não dou conta, cara. Eu não tenho coordenação para fazer, então tem que ter muita coordenação e fica muito da hora. Então, gente, vão lá, vocês não vão perder, tá? @Rafa com PH _MDT. Ou não é? É isso aí, Rafa? Faltou o underline no final. E já tinha faltou o underline no final. Também tem um underline Rafa, junto, né? underline MDT, underline. Underline. Né? O pessoal está aqui falando aqui, né? Que realmente você fala mesmo, que você é muito bom, se é gente como a gente, né? A Solange está dizendo, eu que o diga, sinto falta das nossas conversas pré-sessão, faz toda a diferença, né? A Fernanda está elogiando o seu trabalho, muito legal esse seu trabalho. Muitas vezes os médicos se colocam como seres superiores, né? Então, é isso que eu te falei da questão do humano, né? Então, é muito bacana isso, muito bacana mesmo. E, Rá, eu tenho duas outras perguntinhas aqui para você, né?
Agora, assim, eu acho que você já comentou um pouco aí do SUS, mas como é que você enxerga, né, a situação atual da nossa saúde pública? Ela você acha que ela, atualmente, ela mais nos ajuda, né, ou nos prejudica nessa busca do equilíbrio? Olha, em relação à pandemia em específico, eu posso falar com bastante tranquilidade. Sem o SUS, o Brasil estaria 10 vezes pior do que está. Simples, assim, sem defender nada, tá bom? É uma questão de infectologia. Essas pessoas estariam infectadas, não teriam tratamento médico, muitos deles estariam na periferia de todos os lugares do Brasil, muito simples e muito errado pensar que todo mundo tem o seu quarto, o seu banheiro, a sua toalha. Não é todo mundo assim. Muita gente mora numa casa, um cômodo, onde basicamente mora todo mundo. Ninguém, não tendo dinheiro, às vezes nem para comer. Então essa pessoa ia estar infectada em casa, beirando a morte, morrendo em casa, infectando a família inteira, aumentando o número de infectados. Então a possibilidade de pegar essa pessoa e levar para o SUS, para que ela seja tratada, independentemente de qualquer coisa, é um fator de proteção para vocês, inclusive, certo? Porque senão nós teríamos um número de infectados e de mortos muito pior. Então, assim, se você não gosta do SUS e é egoísta, entenda. Pelo menos o SUS, nesse aspecto, está te ajudando, tá bom? Senão nós estaríamos muito piores e você estaria nós estaríamos à beira de um colapso. É muito fácil para o empreendedor sentar lá na cadeira dele e mandar nos empregados. Mas se a classe menos favorecida tivesse sofrido sem o SUS, não tivesse SUS para ninguém, como é que a gente ia fazer? Tá bom? Então, não é tudo preto no branco, não é tão simples, não é só uma questão de política, não é só uma questão de saúde pública, é a questão de um ser humano lá, que mal tem dinheiro para comer e que consegue salvar sua vida para lutar pelos seus sonhos, lutar pelos sonhos das suas famílias. Então, o SUS agora é uma chave importantíssima. E outra prova disso é só vocês observarem os números americanos, por exemplo. Eles estão muito piores que a gente. Simples, porque lá nos Estados Unidos muita gente se nega a ir para o hospital. Já tem na internet quilos e quilos e quilos de pessoas, por exemplo, que se negam a ir para o hospital numa situação caótica, por exemplo, quebrou a perna, não quer que chame a ambulância. Por quê? Porque isso vai custar caro. Nenhuma pessoa não tem dinheiro. Então, lá nos Estados Unidos, a situação de morte está muito pior, e uma das causas é porque lá a Seguridade Social, que são os seguros de saúde pública, está muito pior que a gente. Certo? Então, vale a pena investir no SUS. Aproveitando, né, e eu acho que assim, eu vou terminar, depois eu vejo se tem mais alguma pergunta. Assim, claro, né, você como médico, qual a tua análise hoje, Rá? Né, claro, a gente está falando de equilíbrio, enfim, mas a tua análise hoje sobre o uso dos atuais protocolos, né, que são usados hoje para combater o Covid. Tá. Bem polêmico, certo? E assim, eu vou falar, e assim, quando eu digo bem polêmico, é que não é só polêmico entre a população que é paciente, é bem polêmico entre os próprios médicos, inclusive polêmico ao ponto de, às vezes, os profissionais perderem um pouco a ética e ir para cima do outro. Só para vocês terem uma noção. Inclusive, vivemos um momento onde, como eu disse, ninguém está bem, nem as pessoas que estão lá tratando. Com relação à hidroxicloroquina, com relação a todas as outras medicações que estão sendo utilizadas, eu posso afirmar o seguinte: a maior parte desses estudos é feito in vitro, certo? Ou seja, lá na placa de Petri. A gente consegue observar coisas diferentes ali do que em vivo. Mas assim, existem estudos em vivo? Existe, eu não estou aqui para discutir isso, certo? Mas o que eu posso afirmar para vocês, é melhor vocês sempre confiarem no médico que está ali disposto a tratar vocês. Por quê? Eu tenho uma visão, certo? Eu estudei, faço parte de grupos de estudo que estão ativamente lutando nessa pandemia. Mas assim, eu também sou um médico, entendeu? E a minha opinião não é melhor do que a do colega. Então, eu não gosto dos tratamentos que estão sendo propostos pela maior parte da comunidade científica, mas é a minha visão. Se o seu médico quer dar hidroxicloroquina para você, depois quer ficar controlando com exames, é você com o seu médico, tá bom? Converse com ele, leia sim, porque vocês têm direito de ler, vocês têm direito de abrir o Google e ler o que vocês quiserem e conversar com o médico de vocês sobre o que vocês leram,
entendeu? Não é, consulta fast food, entendeu? Não é drive-thru. Então vocês têm o direito de pegar essa informação e levar para ele e falar, não, doutor, peraí, não tem uma coisa, a hidroxicloroquina não dá problema no coração? E aí ele vai falar, não dá problema no coração. Mas peraí, doutor, olha isso aqui que eu li. Será que não? E aí vale a pena, certo? Os médicos estão lá para salvar a vida dos pacientes, certo? Para conversar com os pacientes, para trazer qualidade de vida, tirar eles da situação de doença. Então, o médico não manda nada, ele sugere, tratamento é sempre sugestão. O médico não manda, só quando o paciente está internado e não pode responder. Mas quando você está doente e vai lá no médico, você tem que ter a sua opinião. Você tem que, sim ou não, aceitar o tratamento. Ah, eu não gostei desse médico, eu vou em outro. Vá, tenha 2, 3 opiniões se você achar necessário, tá bom? Mas o que eu posso trazer para vocês é que existe um debate absurdo dentro da comunidade científica, dentro da comunidade médica, sobre os protocolos que estão sendo utilizados. Então, eu tenho uma opinião, tem outros médicos que têm opinião, tem centros de referência que têm opiniões totalmente opostas. Eu gosto de pensar assim, se eu pegasse hoje os 5 maiores especialistas em Covid do mundo, e colocasse numa sala, eles saíam no tapa. Saiam no tapa, tinha que separar. Porque tá assim. Então, eu quero que vocês saibam que nós não temos muitas informações, existem coisas que nós já sabemos, coisas que não sabemos. Então, converse com o seu médico, leia, vá atrás, discuta. É a sua vida, é a vida do seu familiar que está em jogo. Você tem o direito de ir lá e conversar com ele. Beleza? Excelente, Rafa, excelente. Mais uma vez, né? Aquela é a visão humana, né? Todos nós, gente, somos seres humanos, né? Independente, né? De classe social, independente profissional X, Y ou Z, né? Então, sempre, né? Olha aí, vocês estão ouvindo isso de um especialista, né? De um médico, né? Assim, questionem, perguntem. Se você está com dúvida, vai lá e pergunta, né? Mas por que isso? Mas por que daquilo? Né? É importante, é a sua vida, né? Excelente. A gente já estamos terminando aqui, né? Alguns comentários. E aí, Amazone, beleza? Obrigado, querido, obrigado. A Rosana aqui, o doutor Rafael é inteiro no seu atendimento com a gente. A Lorena concordou plenamente contigo aqui, ó. Excelente. Eu gostaria que muitos tivessem, né, soubesse quanto é importante os nunca teria condições de fazer tratamento no particular. Legal. A Sandra está dizendo aqui, ó, que tem uma galera do Kung Fu, hein, assistindo aqui. Tem que dar um oi pessoal do Kung Fu. Legal, legal. A Fernanda está dizendo aqui, ó, eu acredito que o SUS seria excelente se não houvesse tanta corrupção em nosso país. Polêmico. Fernanda, tem, né? Aí é um ponto. Esse é mais um pontinho, faria no mínimo umas 2 horinhas aí para a gente ficar falando, viu? Porque, gente, política é complicado, viu? É muito complicado e, assim, a gente tem algumas coisas que a gente acaba olhando, enxergando e se questiona, né? Até que ponto alguns dos nossos governantes aí são seres humanos, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro ponto. Bem, gente, o Zilmar está falando aqui, excelente, se todos os médicos passassem assim, né? Passassem o que você está dizendo agora, se fossem dessa forma, né? Pensassem. Obrigado, hein, Zilmar. Rafa, encerrando aqui, te agradecer mais uma vez, né, pelo convite, né, assim, você é uma pessoa muito bacana, tenho grande consideração por você como pessoa, como profissional, né, deixar aqui para o pessoal que o Rafa vai, ele e a equipe dele vão atender aqui no Centro Crescer Saúde, em São Bernardo, o Rafa vai estar aqui conosco, gente, vai estar aqui na Clínica Centro Crescer, nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, e aí o Rafa sabe, já é um convite antigo, né? Ele já, na verdade, só estamos em uma
uma oportunidade aí melhor, né, para que as coisas possam evoluir, né? Mas, obrigado, né? Obrigado mesmo pela tua participação, pelo teu tempo, né? Que eu sei que realmente é enlouquecedor, né? O Rafa chegou correndo, gente, né, para a live, né? Acho que nem conseguiu jantar dele, acho que nem conseguiu comer, né, Rafa? Ó, o Rafa, tem aqui, ó, o Marcos está dizendo aqui, ó, Rafael para ministro da Saúde. Estamos sem ministro. Cada semana muda, pudesse passar um tour ali, quem sabe? Né? Estamos precisando de humanista em todas as áreas. Isso é verdade, viu, Marcos? Verdade. A Rosana está agradecendo aqui, dando os parabéns também. Parabéns, momento agradável e esclarecedor. Doutor Rafael é o máximo. Excelente, Ra. Excelente. Muito obrigado mesmo, tá? Agora, suas considerações finais. É isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode. O que eu estou falando desde o começo desse caos aí, pode mandar mensagem. A gente conversa. Tá bom? Eu demoro para responder, mas eu respondo. Pode mandar mensagem à vontade, no Face, no Insta, o que vocês quiserem, de qualquer forma que vocês tiverem de contactar. Agora já tem aí, né, o link já no Facebook, por exemplo. Pode mandar mensagem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não souber ou não puder, eu encaminho para alguém que possa. Tá bom? Paz para todo mundo, meu filho, que a gente está num caos assim, mas já vamos sair dele. Deus queira. Logo a gente consegue, né, Rá? Logo a gente consegue. Uma vez, Rá, deixa aí o seu Insta e o seu TikTok, pessoal, por favor, para quem não conseguiu anotar. É Rafa, com PH, underline, MDT, Marcos Dado Tatu, underline. Rafa, underline, MDT, underline, é o meu Insta. Tem também medicina.saúde milenar, que são 2 Instas diferentes que eu tenho. E no TikTok é o Rafa, underline, MDT, underline. Tá bom? No Facebook é o que provavelmente está linkado aí com vocês, tá bom? Eu vou deixar um comentário aqui, tá bom? Porque eu sei que a live vai ficar no Face, e aí eu vou deixar um comentário lá, e aí vocês têm o meu perfilzinho lá, qualquer coisa vocês clicam lá, adicionam, manda mensagem, fica à vontade. Perfeito. Rafa, mais uma vez, obrigado. Gente, eu que agradeço. Obrigado por vocês estarem aqui conosco até esse tempinho aqui, né? E aí, segunda-feira que vem, estou de volta com um outro assunto, mas logo temos novidades aqui, o Rafa vai voltar aqui, tá? Daqui uns dias ele volta. Um forte abraço a todos vocês, gente. Uma excelente semana. Tchau. Namastê. Namastê.